Amém. Quero também chamar a mana Ana também, né? O vô Orlando, vó Orlanda, a vó Marina, os padrinhos, irmão Rogério, irmã Alessandra, o irmão padrinho Vilmar e a irmã Claudete. E ainda o Ayrton e a Terezinha. Vocês podem vir aqui em nome de Jesus. Essa família linda, abençoada. Os pais podem subir aqui no altar. Amém. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Tem um olhozinho. Nós queremos então consagrar a Rebeca e apresentar ela a Deus essa noite. Amém? E vocês, os padrinhos e as madrinhas, o pai, a mãe, a mana, os avós, que isso que está acontecendo aqui essa noite não seja apenas algo simbólico ou apenas um momento, mas que vocês entendam que vocês foram escolhidos pelos pais com um propósito de que a Rebeca, ela sempre ande nos caminhos do Senhor, que ela seja ensinada a ser uma moça, uma menina de Deus. Então todos são responsáveis por isso. Então vocês foram escolhidos essa noite, com esse desejo no coração que está do pai e da mãe e dos manos, para que a Rebeca, ela venha a ser uma mulher de Deus. Amém? Então que não seja simplesmente algo simbólico, mas que seja algo espiritual e que vocês cuidem da vida dela, né, vó? A avó já a gente conhece de mais tempo, né? Então nós vamos consagrar. Pode pegar. E eu peço que a igreja se coloque de pé, estenda as suas mãos, porque a igreja também é responsável pela vida da Rebeca. Todos nós somos responsáveis pela vida dela, de cuidar dela, de ensinar ela a andar nos caminhos do Senhor. Hein? Em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus. Nós consagramos e apresentamos a Ti, Senhor, a Rebeca. Consagramos a vida dela a Ti, Senhor, e apresentamos ela a Ti, Senhor, essa noite. E profetizamos, Senhor, que ela vai andar nos Teus caminhos, Senhor. Que, Senhor, ela não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ela vai andar contigo todos os dias da sua vida. Ela vai trazer alegria para a sua casa, para a sua família, Senhor. Em nome de Jesus. E que, Senhor, os Teus anjos estejam com ela, guardando e protegendo ela de todo mal, de toda a influência desse mundo, Senhor. Nós entregamos ela, Senhor, e consagramos ela a Ti, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Parabéns aos pais por essa decisão. Padrinhos, madrinhas, avós. Vocês têm um privilégio, de estar e foram escolhidos para cuidar dessa menina linda. Hein? Depois vocês podem ficar bem à vontade para tirar as fotos. Isso, depois do culto, vocês podem ficar bem à vontade. Caleb também, vai cuidar da mana. A mana também. Aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluias. Fecha teus olhos ainda. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Vem, Espírito Santo, falar conosco nessa noite. Algo novo vindo sobre nós. Tem algo novo de Deus para as nossas vidas essa noite. Sabe,
Deus não trabalha com algo ocasional, mas em tudo Deus tem um propósito. E se você está aqui essa noite é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma direção para te entregar nessa noite. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente nunca sai vazio. A gente nunca sai sem resposta. Quando nós procuramos a face do Senhor, quando nós nos movemos por fé, o Senhor sempre tem algo a nos entregar. Então há um propósito de Deus para a tua vida nessa noite. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Queremos ouvir a tua doce voz, assim como é o som de muitas águas. Ah, papai, nós queremos sentir o teu toque, Senhor. Queremos, Senhor, entregar agora tudo a ti, papai. Todas as nossas dúvidas, preocupações. E queremos receber de ti, Senhor, a palavra viva que desce do céu, o pão vivo que desce do céu essa noite, Pai. Por isso, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Jesus, através da tua santa palavra, Senhor. Aleluias. Aleluias. Abra a tua Bíblia, meu querido. Lá no livro de Atos. Atos 27, a partir do versículo de número 1. Aleluias. Atos 27, a partir do versículo de número 1. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Atos 27, 1. Depois em casa você pode ler todo esse texto, porque Lucas ele foi bem refinado em escrever. Mas eu quero abordar alguns pontos essa noite sobre este tema, sobre esta viagem de Paulo. Atos 27, 1 diz: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adrimitiano que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, diga ventos contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmônia. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar bons portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali.
para ver se podiam chegar a Fenícia, e ali passar o inverno, visto que o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixado levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando esse, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem em Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Diga: toda a esperança de salvamento. Agora no versículo 23. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Podeis assentar dando glória a Deus. Aleluias. Sabe, queridos, esse texto é um texto onde que Lucas, ele traz esta palavra, ou esta narrativa. E Lucas, ele foi muito refinado, muito preciso em colocar cada um dos detalhes dessa passagem. E eu entendo e consigo compreender por que tanta riqueza de detalhes, porque nesse texto nós temos muito o que aprender de Deus. Amém? E nós vimos aqui então Paulo passando por uma grande tempestade, por um grande problema. Paulo havia sido preso e ele estava sendo levado então agora para ser julgado diante de César. Paulo sendo levado num navio, e acontece todo esse problema. Nós vamos ver, e se você ler esse texto na tua Bíblia, você vai ver que o navio aonde eles estavam, ele foi destroçado. Não sobrou mais nada desse navio. Eles foram levados até uma ilha através dos destroços desse navio. Eles tiveram que se agarrar naquilo que foi destruído pelo mar para chegar até uma ilha. Vocês conhecem essa narrativa. Agora imaginem se vocês, assim como muitas vezes a gente olha em filmes aonde navios naufragam, aonde restam apenas tábuas, coisas boiando, as pessoas se agarram ali e são levadas então até aonde o mar os levarem. Mas a situação nesse caso aqui era muito pior, porque a Bíblia diz que eles passaram dias em plena escuridão, aonde eles mesmos tiveram que desmanchar aquele barco e começar a jogar as coisas no mar para aliviar o peso, para ver se eles conseguiam chegar em algum lugar. Imagine-se essa situação. E talvez essa noite a grande pergunta que eu poderia fazer é o que nós fizemos diante das tempestades da vida. Como nós reagimos diante dos problemas e tempestades da vida? Como nós reagimos diante de uma doença, diante de um problema? Como nós reagimos diante de algo que não tem mais solução? Porque nesse caso chegou ao ponto deles perderem a sua esperança. Você já chegou nesse ponto de perder a tua esperança?
Como você reage diante de um impossível? Como você reage diante de uma situação que não tem mais jeito? Quando a doença vem, quando o problema ele vem, como nós reagimos diante das dificuldades da vida? Quando um filho está doente, quando um pai está doente, quando o casamento não vai bem, quando os problemas chegam, quando nós olhamos e achamos que já é impossível resolver, quando nós perdemos até a nossa esperança, como que nós reagimos diante das dificuldades da vida? Como você tem reagido diante das dificuldades da vida? Qual é a tua reação? Você já parou para pensar? Porque aqui a Bíblia está dizendo de algo que parecia impossível naquele ponto. Mas a Bíblia nos diz, lá em Efésios 6:13, para que possais existir no dia mau, e havendo ter feito tudo, permanecer firmes. Amém? Quem quer e quem tem o desejo essa noite de resistir o dia mau, porque se a Bíblia diz que tem um dia mau, então ele vai chegar. Mas a Bíblia também nos diz que eu posso resistir a esse dia e, havendo feito tudo, permanecer firme. Então, diante das grandes dificuldades da vida, a nossa grande questão é como nós nos posicionamos. Porque os problemas eles vêm, os problemas eles acontecem. E talvez essa noite a pergunta que eu faria para você: quem de nós sonhava, ou quem de nós talvez um dia pensou nesse grande problema que o mundo está passando? Nenhum de nós queria isso, queridos. Nenhum de nós queria passar por isso. Mas o problema ele chegou. A situação ela foi gerada. Mas os problemas eles acontecem. Mas a pergunta é como que eles acontecem? De ordem natural, criadas pelo homem, em ambientes que muitas vezes nós estamos, porque até tem um adágio, popular que diz: estava no lugar errado na hora errada. Sabe, e muitas vezes as pessoas estão em ambientes em que não deveriam de estar. Estão passando por lutas e problemas que talvez elas não deveriam de estar ali, não deveriam de participar daquelas lutas, daqueles problemas. Eu dou um exemplo para você essa noite. Jonas. A Bíblia diz que Jonas fugiu de Deus e ele paga a passagem, entra no navio, e aquele navio também sofreu, e estavam indo a pique, estavam naufragando, até que descobriram que Jonas estava fugindo de Deus. Mas e o resto do pessoal que estava no navio? Tinha culpa daquilo? Não tinha culpa, queridos. Mas Jonas estava ali. Então eles estavam sujeitos àquela situação, porque Deus estava tratando com Jonas. Eu não sei se você está me entendendo, mas muitas vezes nós estamos em lugares, em ambientes em que estão tendo problemas, e muitas vezes nós nem temos participação naquilo, mas estamos passando por problemas. A Bíblia diz que houve uma tempestade no lago, aonde Jesus estava no navio. Passaram por tempestades. Outra vez os discípulos estavam no navio, passaram por uma tempestade e Jesus veio caminhando sobre as águas. Os problemas eles acontecem, queridos. Mas nesse caso, foi algo interessante que aconteceu. Porque quando eles foram embarcar naquele navio, Paulo avisou eles. Se você ler a tua Bíblia, você vai ver Paulo avisando eles: olha, é melhor nós não irmos. É melhor nós não irmos, porque não é mais época de ir. E eu fui pesquisar, queridos. E o período de navegação, naquele tempo que eles foram, era muito perigoso. Mas uma desobediência da direção de Deus
causou tudo aquilo. A Bíblia diz que esse era o quarto naufrágio de Paulo. Ele já não era o seu primeiro naufrágio. Era o seu quarto naufrágio. Então, uma desobediência a uma direção trouxe um grande problema, não somente a Paulo, mas a 276 pessoas que estavam naquele navio. Ao ponto de perderem tudo, até a comida que tinha naquele navio. Se você ler na palavra, vai dizer que eles começaram a derramar fora a comida, porque era um navio de grãos. E queridos, muitas pessoas hoje estão passando por tempestades e problemas na sua vida, porque estão fora da direção de Deus. Estão fora da direção de Deus, estão fora daquilo que Deus tem falado. Porque aqui Paulo disse, olha, eu aconselho, não vamos. É muito perigoso. Mas então eles tomaram uma atitude de ir igual. E eu entendo muitas vezes, queridos, que nós somos responsáveis pelas tempestades na nossa vida. Nós mesmos somos responsáveis por muitas vezes passar por problemas e dificuldades, porque não escutamos a voz de Deus, não escutamos a voz dos homens de Deus e mulheres de Deus para a nossa vida. Aqui Paulo estava dizendo, olha, melhor não ir. E eles foram igual. A Bíblia diz que eles pegaram conselho de um, de outro, e resolveram ir, porque aquele homem, aquele general romano, ele então pediu conselho para o capitão do navio. Ele pediu conselho para as pessoas que estavam ali, e ele não obedeceu, ele não ouviu a voz de Paulo. E muitas vezes, queridos, nós causamos tempestades na nossa vida, porque estamos desobedecendo a voz de Deus. Estamos pegando conselho de pessoas. Estamos tomando atitudes, porque não temos paciência. Estamos sendo levados pela emoção. As condições pareciam ideais para que eles fossem, mas eles não viram a voz de Deus através de Paulo. Vocês estão aqui, amém? E queridos, nós temos que estar atentos à voz de Deus, porque muitas tempestades na nossa vida nós temos causados pela nossa impaciência, por pegar conselhos errados de pessoas, nos mover pelas emoções, nos olhar pelas condições que parecem ideais, nos levar pela emoção do momento. Quantos de nós já nos metemos muitas vezes em enrascadas por tomar decisões precipitadas? Sabe, queridos, nós agora temos algo no nosso coração, a minha esposa e eu, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente primeiro conversa, a gente olha, e a gente vai orar e deixa para no outro dia resolver. A gente foi trocar de carro. E o vendedor disse, não, pega aqui, anda, vai, já leva para casa. Eu disse, não. Está tudo certo, está tudo liberado aqui. Eu só pensava para mim, mas tem alguém que precisa liberar, senão eu não faço, amém? Eu preciso da liberação mais importante. Então eu vou para casa e vou orar. E se Ele liberar, se Deus aprovar, eu faço. Eu não me movo mais por emoção. Eu não me movo mais pelo ambiente. Porque, queridos, o inimigo, ele é perito em preparar ambientes, preparar armadilhas para nós. E depois a gente está com um problemão, a gente está passando por tempestade, porque a gente se deixou levar. Vocês estão aqui? Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Eu vou contar algo que aconteceu. Nós estávamos viajando. Paramos num pedágio. E quando eu fui pagar o pedágio, o moço disse, tá pago. O pedágio de vocês está pago. Eu disse, como assim? Não, aquele carro na frente pagou. Se você não conhece o carro da frente, não sabe quem que é. Eu disse, não, eu não sei. Não, mas ela pagou para vocês.
E ele disse, mas será que não é para o carro de trás? Eu disse, deve ser para o de trás então. Queridos, eu não estava atento para aquilo que Deus estava proporcionando. Deus estava querendo me abençoar naquele momento. Eu não estava atento e não consegui discernir a voz de Deus. Porque eu podia, depois estávamos andando, eu disse para minha esposa, eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem. Porque eu podia ter dito para ele, olha, eu não conheço ela, mas eu conheço um Deus que provê na minha vida. Eu perdi algo, queridos. Me deu vontade de voltar para trás, voltar lá e dizer para ele. Porque muitas vezes nós não estamos atentos à voz de Deus. Deus proporcionou algo e eu não estava atento no momento. Por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus, para que nós possamos ser abençoados e fugir das tempestades da vida. Eu perdi uma oportunidade de falar de Jesus para um homem, porque eu podia ter dito para ele, olha, eu não conheço, mas o Deus que eu sirvo, Ele me abençoa e Ele pode abençoar a tua vida também. Nós temos que, queridos, prestar atenção em todas as coisas. A Bíblia diz que eles então chegaram até um lugar. Eles partiram de Creta e chegaram a bons portos. Que palavra linda, bons portos. E eles já chegaram lá com dificuldade. Mas eles insistiram em seguir. Eles não quiseram parar. E Deus já estava dando uma oportunidade que ali eles parassem. Porque eles já haviam pego um vento contrário. E aquele vento contrário já estava ensinando algo para eles. E Deus então permite que eles cheguem num lugar chamado Bons Portos. E eles ainda não estavam ouvindo Deus, eles ainda não estavam entendendo que Deus estava dizendo, olha, não vão, fiquem aqui, não sigam, porque vocês vão estar enfrentando perigo. Sabe, queridos, e muitas vezes as pessoas, Deus tem levado elas a bons portos, mas elas não têm escutado a voz de Deus. Deus muitas vezes está falando, está nos chamando a atenção. Mas aqui eles preferiram seguir adiante. Eles preferiram seguir. E se você ler depois lá na Bíblia, Paulo vai dizer, olha, vocês deviam ter me ouvido. Vocês deviam ter me ouvido quando eu falei. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar esse dano e perda. Sabe, queridos, muitas vezes Deus está falando com as pessoas e elas estão insistindo em namoros problemáticos, elas estão insistindo em negócios problemáticos, elas estão insistindo muitas vezes em andar por caminhos em que Deus tem dito, não vá. Vocês estão entendendo? Obrigado, Vinícius. As pessoas muitas vezes insistem. E Deus está falando, Deus está dizendo, olha, não insista. Não siga adiante. Você já enfrentou o problema até aqui. Pare nesse momento. Pare. Porque eles deveriam de parar 3 meses para seguir a viagem. De 3 a 5 meses. Mas eles não estavam dispostos a parar. E muitas vezes Deus está chamando nossa atenção, quando nós estamos muitas vezes na correria, quando nós não temos tempo para nossa família, para nossa casa, para nossos filhos, e Deus está falando, ei, pare um pouco. Porque lá na frente talvez os problemas vão ser maiores. Pare um pouco. Não insista nesse caminho. Não insista nesse negócio, não insista nesse namoro. Não insista na vida que você está levando. Você está vendo que já está passando por problema. Você já está pegando um vento contrário. Você já está tendo dificuldade para seguir para frente. Não insista. Mas eles insistiram. E eles seguiram viagem. Porque tudo pareceu favorável. Até o ponto de perderem as suas esperanças. Até o ponto de não ver mais o sol, nem a lua.
dias de escuridão, dias de desespero, aonde eles perderam a sua esperança. Queridos, e muitas vezes na nossa vida nós chegamos a um ponto aonde, se nós não pararmos, a coisa ela vai ficar tão feia que a gente pode perder a nossa esperança. E aqui chegou ao ponto deles perderem a sua esperança, porque eles já haviam feito tudo. Tudo que estava nas mãos deles, eles já haviam feito. Já tinham recolhido o bote que aquele navio puxava, já haviam amarrado aquele barco, já haviam aliviado o peso do barco, já estavam tirando agora até a comida de dentro do barco para ver se eles conseguiam seguir adiante. Até o ponto que eles já perderam a sua esperança. E quantas vezes, queridos, nós na nossa vida perdemos a nossa esperança, em que a gente teve que perder coisas, até o ponto que a gente parou e quando não tinha mais esperança, a gente procurou Jesus e Ele restaurou todas as coisas, amém? E talvez essa noite Deus está falando contigo, que por mais que você talvez esteja perdendo a tua esperança, Ele tem respostas para a tua vida, amém? Ele vai preparar algo, porque a Bíblia diz que Ele levou aquele barco até a ilha de Malta, e esse nome ele tem um significado, que é refúgio, amém? Deus está te levando a um lugar de refúgio, apenas creia. Você pode estar passando por uma tempestade nessa noite. Você pode ter perdido a tua esperança, a tua fé. Talvez você tenha passado dias de escuridão. Você tem perdido tantas coisas. Mas Deus está preparando algo para você. Amém? Posso continuar, queridos? A Bíblia diz então que eles tiveram algumas atitudes para conseguir vencer aquele momento, para conseguir superar aquela tempestade. Então olha para a pessoa do teu lado e diga: mesmo em meio à tempestade, você vai vencer. Aleluia! Mesmo em meio à tempestade. Sabe, queridos, eles tiveram algumas atitudes, e eu quero que você preste atenção, que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, ao problema que você está passando, Deus pode preparar uma oportunidade para você romper em fé e provar quem você é em Cristo Jesus, amém? Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a um ambiente, a um momento que talvez você já não tenha mais esperança, talvez você perdeu a tua fé, talvez você está apavorado com o que está acontecendo. Mesmo em meio a isso, mesmo em meio a essa situação, Deus vai prover na tua vida. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ei, Deus está preparando algo para a tua vida. Talvez o teu início não está bom, talvez o que você está vivendo agora não está bom, mas Deus vai preparar algo melhor para você. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez muitas vezes o nosso início ele seja turbulento. Talvez o que a gente está vivendo é turbulento, está uma tempestade. Mas Deus vai preparar coisas melhores para nós. Sabe, Paulo ele começou como um prisioneiro, mas ele terminou como capitão no navio, amém? Paulo era prisioneiro quando ele entrou no navio. Mas em meio a uma crise, em meio a uma tempestade, Deus deu a oportunidade para que Paulo se levantasse e se tornasse o capitão daquele navio. Eu quero profetizar na tua vida essa noite. Levanta a tua mão, só quem quer.
Deus vai prover oportunidades em meio à tempestade, para que você se levante como capitão, como líder, como libertador. Amém? Porque Paulo ele disse: olha, um anjo apareceu para mim, e ele falou que ninguém vai se perder. Amém? Você crê, queridos? Ninguém da tua família vai se perder, ninguém da tua casa vai se perder. Podem estar juntos no meio da tempestade, mas Deus vai salvar a todos. Eu estou arrepiado aqui, querido. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à crise, Deus vai te dar oportunidades para você se levantar como um libertador, como alguém que vai dar esperança para as pessoas, como alguém que vai dizer: não, até agora vocês tentaram do jeito que vocês quiseram, mas agora vai ser do jeito que Deus quer. Amém? A partir de agora vai ser do jeito que Deus quer. Os prisioneiros, eles iriam ser mortos, porque a Bíblia diz lá no começo, nós lemos que alguns estavam indo junto. Paulo ia ser julgado. Alguns já estavam condenados, mas por causa de Paulo, eles acharam esperança para a sua vida. Você está entendendo a palavra? Que mesmo que haja condenados no barco que você está, na tempestade que você está passando, eles vão achar esperança, eles vão achar vida. Amém? 276 pessoas. E nenhuma delas pereceu. Porque em meio à tempestade é preciso oração e jejum. Amém? Esse é um dos segredos. Em meio à tua tempestade, oração e jejum. Pastor, aonde está isso? Capítulo 27, versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Aleluia! Queridos, nós somos peritos em meio a tempestades orarmos. E às vezes Deus tem que fazer algumas tempestades na nossa vida, para que a gente volte à nossa vida de jejum e oração. Porque Paulo lhe disse: olha, vocês precisam comer algo. Já havia dias que eles não comiam nada. Porque Paulo disse: olha, amanhã nós vamos ir por uma ilha, porque Deus falou comigo. Então eles estavam orando e jejuando. O segredo em meio às tempestades da vida: oração e jejum. Oração e jejum. Pegou essa? Seja radical em algumas coisas. Queridos, tem algumas coisas que nós precisamos ser radicais na nossa vida. A Bíblia diz que um anjo apareceu, falou com Paulo e ele disse: olha, não desce ninguém, porque todos vão ser salvos. E se você ler na tua Bíblia, algumas pessoas baixaram o bote e estavam tentando fugir. E Paulo disse: olha, não deixe eles saírem, porque senão eles vão morrer. E os soldados foram lá e cortaram as cordas daquele bote, para que ninguém saísse do navio. Sabe, queridos, a primeira vez que Paulo falou, Paulo avisou: olha, é melhor nós não irmos. Ninguém escutou. Agora então Paulo diz: olha, eu tive uma visão e eu tive uma direção de Deus. Eles acreditaram? Muitos não acreditaram. Queridos, nem que a gente às vezes pensa: meu Deus, essa pessoa tem que vir um anjo do céu e falar com ela para ela entender. Nem assim às vezes vão entender. Então eles foram radicais. Eles cortaram as cordas para que ninguém descesse. Sabe, nós temos que estar atentos à voz de Deus. A primeira vez Paulo falou. A primeira vez Paulo avisou. A segunda vez Deus mandou um anjo. Paulo teve uma visão. E Deus deu uma direção para que eles estivessem. E mesmo assim muitos não acreditaram. Nós temos que ser radicais em algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas na nossa vida nós temos que cortar, que estão nos desviando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você recebeu uma palavra, uma promessa de Deus. Você está andando nela?
O que você precisa cortar essa noite? O que você precisa ser radical nessa noite? Seja radical. Terceiro, fé em meio às tempestades. Fé em meio às tempestades. Quando todos estavam desesperados e perderam a esperança, já não estavam mais se alimentando, Paulo se levanta e se torna um líder, e se torna alguém que trouxe fé e esperança para aquelas pessoas. Que Deus levante homens e mulheres aqui essa noite, que tragam esperança para aqueles que estão desesperados. Que Deus levante homens e mulheres aqui essa noite, com fé, para dar direção àqueles que estão perdidos. Que Deus levante homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Aleluias. Você crê? Talvez Deus te chamou essa noite aqui para trazer esperança para a tua família, para a tua casa, eu não sei. Eu quero encerrar. Todo tempo de jejum e oração, todo tempo de batalha e luta, nos leva à vitória. Amém? Deus muitas vezes permite algumas coisas para que nós voltamos a nos reposicionar, para que nós voltemos a andar naquilo que Deus tem e da direção que Deus deu para as nossas vidas. Paulo tinha um propósito, que era estar em Roma, na Itália, perante César. E não vai ter tempestade na tua vida que tire o propósito que Deus tem contigo. Não vai ter tempestade que vai te tirar da direção e do propósito de Deus para a tua vida. Assim como eu falei, Deus preparou uma ilha. Deus preparou a ilha de Malta, que quer dizer refúgio. O navio foi perdido. O alimento, os grãos foram perdidos. Tudo foi perdido, mas nenhuma pessoa se perdeu, porque havia um lugar de refúgio para eles, porque um homem se levantou dentro daquele navio. Um homem tinha intimidade com Deus. E eu vejo homens e mulheres aqui essa noite, aleluias, que vão se levantar e Deus vai mudar a sua vida. Não somente a sua vida, mas a sua casa, a sua família. Aleluia, se coloque de pé. Aleluias. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Senhor, quantos chegaram até aqui essa noite sem esperança, talvez sendo abatido pelas ondas do mar, por problemas e dificuldades, Senhor. Mas essa noite, Senhor, Tu mudas o rumo da nossa história. E eu te peço, Senhor, nos leve ao lugar de refúgio, ao lugar que Tu tens preparado para cada um de nós, Pai. E que nenhuma tempestade nos tire do propósito que Tu tens para a nossa vida. Se você tem propósito de Deus para a tua vida, levante as tuas mãos e dê um glória a Deus. Não vai ter tempestade, não vai ter tempestade na tua vida que vai te tirar da direção de Deus. Não vai ter nada que se levante. Aleluias. Aleluias. Nos leve, Senhor, aos bons portos. Nos leve, Senhor, aos lugares de refúgio. Mas, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz quando Tu falas conosco. Quando Tu, Senhor, nos diz para parar. Quando Tu nos dá alerta, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar